Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. O Edson, e ele, ao longo do tempo, ele dialogou com a teologia da missão integral, que é, assim, quase que entre aspas, me corrija se eu estiver colocando de forma equivocada, um primo da teologia da libertação. Dizem que tem, assim, raízes aproximadas, né, essas duas linhas. Uma dentro da Igreja Católica e outra dentro do meio protestante. Ele trata dessas questões da teologia da missão integral também? Não, são coisas bem distintas, né? É verdade, há um parentesco, né? Há uma similaridade, há traços comuns entre a chamada missão integral e a teologia da libertação, mas são, assim, movimentos de horizontes bastante diferentes. A missão integral já é mais para metade dos anos 70, né? Que acontece, sobretudo, e principalmente no meio, né? Evangélico, evangelical, né? E que, por quê? Porque muitos desses teólogos, muitos dessas comunidades, desses setores mais progressistas do protestantismo, né, são setores ecumênicos, estão em contato o tempo todo, né, com setores do catolicismo. Então, e esse pessoal geralmente está aglutinado, esse pessoal está atraído ali pela teologia da libertação. Já a missão integral é um movimento no seio evangélico, no interior, né? Então ele é pouco ecumênico, né? Ele é bastante refratário, inclusive, essa perspectiva ecumênica, né? Mas o que vai trabalhar o movimento evangelical, né? Também um pouco como fruto, né, dessa presença missionária no mundo, de todo o resultado, né, dessa experiência, né, né, dos setores evangélicos do mundo. Peraí, né? Quer dizer, as pessoas estão morrendo de fome e a gente está falando de Deus aqui, a gente está falando de vida eterna, né? O ser humano não é a alma só, o ser humano não é o espírito só, o ser humano é corpo, o ser humano é sociedade, o ser humano é estética, o ser humano, a ideia da integralidade, né? O evangelho todo para um ser humano todo, né? Que seja todo, que não seja bipartido ali, corpo e alma. Então, nesse sentido, esse pensamento da missão integral, ele também, né, apresenta similaridades com o pensamento, né, desses cristianismos da libertação, dessas teologias da libertação. Tem um livro bem legal, que o professor Luiz Longini, grande amigo, e ele faz exatamente uma análise, né, dessas duas vertentes, né, no livro O Novo Rosto da Missão, eu acho que é isso, O Novo Rosto da Missão. Aliás, você poderia conversar um dia com o Longini, eu acho que seria uma conversa muito boa sobre essa temática, né? Como é que, né, esses cristianismos da libertação e esse cristianismo representado pela missão integral, eles dialogam. Então, respondendo aí mais diretamente a sua pergunta, o Rubem Alves não dialogou com esses setores aí, né, da missão integral, né? Então, o Rubem, né, dialogou mais no começo muito, né, com a teologia da libertação, e depois, num segundo momento, né, o interesse dele estava muito mais na psicanálise, na literatura, na poesia, né? Então, essa é a grande interlocução do Rubem, no segundo Rubem, né? No Rubem, né, noturno, digamos assim, para pegar a imagem lá do Bachelard, né? Daquele pensador, né, que chega à noite e quer pensar livremente, né? Que é o que acontece com ele, sobretudo nos anos 80, né? Ele abandona aquela linguagem mais pesada, aquela linguagem mais científica, né? Que é uma linguagem linda. Eu, quando leio os livros da tese de doutorado, eu me encanto, né? Mas você percebe uma mudança na linguagem. E a mudança se dá basicamente no seguinte, né? Já até adiantando talvez uma pergunta que você possa me fazer, que é o seguinte: chega um período, sobretudo depois da metade dos anos 70, 75 nasceu a filha dele, a Raquelzinha, que ele amava de paixão, nasceu com alguns problemas, né, com o lábio leporino, e aí o Rubem tem uma experiência tão profunda com o nascimento da filha, que ele resolve, aos poucos, ir mudando a forma de se colocar, de viver a vida, né? E isso se reflete na escrita dele, ele muda o modo de escrever. E aí aparece uma coisa muito forte nele, que é o seguinte: eu não quero mais escrever para os meus pares,
filósofos, teólogos. Eu quero escrever para as pessoas comuns. Eu quero escrever para as pessoas. E aí começa a escrever livros infantis, por exemplo, começa com construir uma nova forma de fazer teologia, que a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, então, aí a interlocução do Rubem, né, é esse povo, são essas pessoas, né? E, sobretudo, a partir, né, desses horizontes, né, da psicanálise, da literatura, da poesia e etc. Né? Agora, o pessoal da missão integral, da teologia da missão integral, tem um interesse muito grande no Rubem, né? Porque o Rubem é uma fonte também, né, para esse grupo, né? Uma fonte riquíssima, né? Eu tenho muitos amigos, por exemplo, famílias, né, que militam, né, que são militantes desse campo aí, né, de instituições muito afeitas, muito, né, próximas dessa noção de missão integral, né, e que encontram no Rubem esse depósito, esse baú, né, teológico aí de intuições, de histórias, enfim. Então, eu acho que ele não dialogou com esse grupo, mas ele é uma ferramenta fortíssima também desses setores ligados à missão integral. Edson, vamos recuar um pouquinho no tempo aí, na vida do Rubem Alves, vamos falar do cientista da religião. Logo na sequência, no artigo de vocês colocaram lá o título, né? Sim, temos um cientista da religião. Fale um pouquinho sobre essa fase da vida dele. Então, o Rubem foi tão fundo nas reflexões dele a respeito do protestantismo, né, a respeito, né, do cristianismo, que ele não se considerava isso, né? Na verdade, esse título é um título que a gente está dando a ele, né? Que a gente poderia dizer, sim, o Rubem Alves é um cientista da religião. Que é muito interessante, né? Como é que, assim, a possibilidade de você refletir, né, radicalmente, profundamente, sobre uma determinada tradição religiosa, né, de alguma maneira, né, o autoriza, né, a falar sobre a religião, né? Então, a gente percebe um pouco, né, o Rubem, né, que pensa muito radicalmente o protestantismo, de repente transformando-se num pensador da religião. Isso está simbolizado num livro dele, Deodato, que é o livro que originalmente teve como título, foi a tese de livre docência dele, né, na Unicamp, que é o livro Protestantismo e Repressão, né, que é um trabalho primoroso, né, sobre o chamado protestantismo de reta doutrina, uma categoria que ele cria para entender, né, o protestantismo da sua época, né? Ora, esse livro é um livro tão assim, né, toca em questões tão profundas, né, que esse livro ele recebeu, numa edição seguinte, uma mudança de nome com o aval do próprio Rubem, né? E o nome é Religião e Repressão, né? Então, é como que um pensador do protestantismo, né, pensou coisas tão interessantes, né, e que, de repente, a partir das quais a gente pode pensar, ora, será que essas questões não aparecem também em outras religiões? Né? Será que essa dinâmica repressiva, conservadora, né, será que essa preocupação, né, com a reta doutrina, ela é propriedade de um certo protestantismo? Né? Não, a gente percebe, né? Tem uma análise ali profunda do fundamentalismo nesse livro. O fundamentalismo está presente em boa parte das religiões, você sabe disso, Deodato, né? Então, isso nos autoriza a dizer que a gente pode encontrar em Rubem Alves não só um pensador do protestantismo, mas a gente pode pensar, tomá-lo como um pensador da religião, né? Das religiões nesse sentido. Edson. Então, por isso que a gente disse lá no capítulo, sim, temos um cientista da religião. Edson, você conhece o Ricardo Quadros Gouveia? Sim, gente fina, gente boníssima. Gente fina. Eu já o entrevistei 2 vezes e faço parte de um grupo de WhatsApp dele com teólogos brasileiros. Eu estou infiltrado lá também. Eu não sou teólogo, sou engenheiro civil, estou infiltrado, entre aspas. Eu reputo como boas infiltrações, né?
sempre garimpando pessoas para conversar, para trazer, para bater papo com o meu canal. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.